Teb. E aí, tudo bom com vocês? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Já peço que se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, pode comentar o que você quiser. Você discorda? Comente. Você concorda? Comente. Você quer desabafar? Comente. Então pode deixar o seu recado, pode comentar, pode curtir, pode compartilhar, pode se inscrever e aproveite esse novo conteúdo que aqui os escafandristas estão trazendo para você. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo que aconteceu essa semana e aconteceu, acho que todo mundo tá sabendo, tá por dentro. As páginas de esporte estão comentando, os jornais estão noticiando porque tá tendo desdobramentos e furou um pouco a bolha do esporte, principalmente num pré-olímpico, vamos dizer assim, num ambiente pré-olímpico, e tem toda aquela aura das Olimpíadas sobre lutas e tudo mais. E aí, um acontecimento desses antes das Olimpíadas tem um peso um pouco maior. Já deveria ter um peso enorme pela situação que é, mas pelo momento histórico, se torna um pouquinho maior, né? Pelo produto Olimpíadas que ele é e como ele se vende. E aí, aqui a gente vai falar um pouco dessa situação, essa foto aqui para ilustrar bem, porque a gente pega os líderes de suas respectivas seleções, o Mbappé sendo esse líder, mas com uma dinâmica de liderança um pouco dividida com outros jogadores, e aqui o líder supremo da seleção argentina não tem nem o que se questionar, Lionel Messi. E vamos para o que realmente aconteceu. Aqui, só um minutinho, que é basicamente aqui, essa questão aqui. O Curiosidades PL trouxe aqui. Enzo Fernandes cortou a transmissão no momento em que a equipe argentina ia cantar a polêmica música Eles jogam pela França, mas nasceram na Angola. E aqui tem outras situações que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aqui, eu gosto dessa imagem aqui porque ela pega simplesmente as lideranças que a gente vai chegar no ponto de falar delas. Eu não sei se tá o áudio. Vai estar com áudio? Vai. Vou tirar, né, que poupar um pouquinho. Quem já viu o vídeo já viu. Se não viu o vídeo, em 2018 provavelmente escutou. Em 2018 eu acho que não me lembro se é 2018, mas em 2022 com certeza já tinha ouvido e escutado essa música. Então, vamos lá. É uma situação delicada, é uma situação que ninguém quer falar. Aqui é o comunicado da Federação Francesa, soltou a nota aqui. Tá em espanhol, mas dá pra entender, então vocês aí no vídeo podem dar uma leiturazinha pra entender o que houve nisso tudo. Vamos lá. A seleção argentina foi campeã da Copa América nesse domingo, e aí comemoração pra lá, pra cá. Tem aquela questão de dar provocação, e antes que falem que é coisa de sul-americano, vem com racismo, né? Pra falar do racismo, o pessoal parte de um pressuposto racista também, de vir com um pouquinho de síndrome de vira-lata, de que na Europa existe mais educação do que aqui na com os sul-americanos e tudo mais, que a Espanha foi campeã e saiu provocando geral, tá? Provocou o Musiala, provocou outras. Então, pra falar que, não, é porque, lá eles, quando termina o jogo, eles se abraçam, apertam a mão, aqui é porradaria e tudo mais. Teve algumas imagens da Eurocopa de porradaria também. Então, antes de soltarem racismos para falarem de racismos, vamos para o que realmente interessa e falar realmente o que deve ser dito. Então, aqui aconteceu que durante essa comemoração no ônibus, aqui que a gente acabou nesse vídeo, o jogador Enzo Fernandes do Chelsea, é importante essa informação, muito importante frisar, que ele é jogador do Chelsea, e no Chelsea existem vários jogadores franceses, tá? Que já passaram por lá e que atuam por lá também, negros. E aí a gente vai. Soltam essa canção, meio que falando sobre a questão, se eu não me engano, do Mbappé ser visto com uma mulher trans, e dos franceses serem negros e filhos de imigrantes, remetendo que eles não são franceses de verdade, eles são angolanos, são africanos. E aí a gente vai para essa questão que é delicada, é um racismo puro que a gente não vê pela primeira vez dessa seleção e do comportamento do torcedor argentino,
que a gente... Quem acompanha o futebol sul-americano, quem acompanha a Libertadores, os campeonatos sul-americanos, onde o Brasil vai jogar contra essa equipe, principalmente a Argentina, sabe que não importa se você é branco, amarelo, preto, você viu que você é brasileiro, eles vão te chamar de macaco, eles vão apontar uma banana, vão imitar o macaco. Então tem esse comportamento e tudo mais. E aí, o perigo de quem se fala. Essas pessoas não são pessoas comuns. Principalmente quando a gente fala sobre a questão da idolatria. O ser humano, ele reflete, ele gosta da admiração, ele admira. E aí quando a gente tem esse reflexo da admiração e os nossos pontos, querendo ou não, os esportistas aqui, e a gente vai trazer o ponto de vista da realidade sul-americana, e a gente tem esses pontos de adoração com figuras, principalmente dentro do esporte, como Pelé, como Ayrton Senna, como no basquete, no vôlei, na narração, a figura do Galvão e tudo mais. Essas figuras, elas marcam, elas se tornam pontos de idolatria e de influência. Então, elas não são apenas líderes da questão de comportamento dentro de campo. Eles falam de uma moralidade a mais, sobre uma conduta a seguir fora. Por isso que o Neymar é tão criticado. O Neymar, pelo seu tamanho, pelo que o Neymar representa, ele merecidamente é criticado. Por quê? Por suas falas, por seus apoios, pelo modo como ele influencia, pelas suas atitudes, que aí se corroboram para uma passação de pano nojenta que a gente vê, principalmente dentro dessa rede socialzinha aqui do Twitter, com algumas páginas de futebol ironizando, sendo machistas e horríveis e tudo mais, como a gente sabe como é a comunidade do futebol, principalmente no Twitter. E aí a gente vê esse comportamento, essa falar que isso é errado não adianta, porque todo mundo sabe que é errado. É racismo puro. A questão que a gente tem que falar é o quão confortável, e aí a gente tem que falar desse conforto da seleção, dos jogadores argentinos, que não são apenas jogadores, já são campeões do mundo. É uma seleção que acabou de ser campeã do mundo em 22. Basicamente são os mesmos jogadores com a mesma base daquela seleção, que toda a Argentina tem como espelho, cantando essa música horrível. Horrível. Uma música nojenta. E aí, se você escuta algo asqueroso, se você escuta algo horrível, se você escuta algo nojento e você tá nesse ambiente, e você tem poder dentro desse ambiente, e você fica calado, você está sendo conivente. A gente não pode falar que o Messi estava cantando. Não tem nenhuma imagem por enquanto, eu não vi. Se você viu, deixe nos comentários. Se você viu que o Messi não cantou, ficou calado, deixe nos comentários. Mas não tem nenhuma imagem, então a gente bora partir do ponto que ele não cantou. Que só tava algum grupinho de jogadores ali cantando, começando a cantar essa música, para provocar a seleção francesa. Partindo desse posto, a gente olhando assim, um Messi com uma liderança que não divide, sendo o único e maior líder do grupo argentino, não apenas entre os jogadores. O Messi tem influência direta dentro da diretoria, dentro da AFA, da Federação Argentina. Como ele tinha influência no Barcelona, na diretoria do Barcelona. O Messi não é um jogador comum, como o Cristiano Ronaldo não é e como o Neymar também não é. São lideranças dentro dos locais onde eles frequentam, onde eles estão, onde eles habitam. E aí, se você está nesse meio e alguém começa a puxar essa música horrorosa, essa música asquerosa, essa música nojenta, você está sendo horroroso, asqueroso e nojento. Você está sendo conivente com tudo que está sendo dito. Você está assinando embaixo junto. Não dá pra tirar o corpo com essas coisas, não dá. Não dá pra ficar calado. Não dá pra você ver uma atrocidade. Ainda mais se fosse um jogador que acabou de ser convocado, daria pra pensar em passar pano. Um cara que atua no Boca Juniors, no Independiente, tá lá, no River da vida.
No Racing, primeira convocação, poxa, fez uma boa temporada, fui convocado pra Copa América, fui campeão da Copa. Eles tá aqui, tão cantando isso, fica no cantinho, porque se eu for peitar esses caras, nunca mais vou ser convocado, tô manchado. Posso até acabar com a carreira, porque esses caras têm indicação pra clube, a gente. Mas não, a gente tá falando do Messi, que é considerado por muitos. Existem discussões dentro da Argentina, mas na própria na Argentina tem discussão. É Messi e Maradona no céu e os argentinos na terra. O que Messi tá falando é lei. O que o Messi fala é lei. Mas o Messi até agora que a gente viu é um Messi calado. É um Messi conivente com tudo que acontece. E não é a primeira vez que isso acontece. E não é a primeira vez que o Messi fica calado. Aí é uma situação que a gente tem que ser colocado à mesa. Porque o Messi fica calado. E aí do outro lado a gente tem a figura desse homem aqui, ó. Do Kylian. Do nosso Mbappé. Que apesar de ter perdido a Eurocopa e não jogou bem, e ele mesmo fala que ele não foi bem nessa Eurocopa, ele faz essa autocrítica falando que ele não jogou bem, não jogou tudo isso. Ele, no meio da seleção, tendo um momento importantíssimo dentro do seu país, ele percebe... Voltando, né? Vamos lá. Então dentro desse meio a gente vê o Kylian no momento decisivo da política francesa, onde a extrema-direita praticamente tinha quase a certeza da vitória, estava vindo com tudo, e numa campanha não apenas do Kylian, mas da maioria dos jogadores franceses, principalmente negros e de pais que foram imigrantes, e que essa extrema-direita ameaçava a vida dos imigrantes. Ele se comportou dessa forma, ele peitou, ele foi pra cima. Ele e os outros jogadores fizeram campanha, falando: temos que tirar esse cara. Nós não podemos perder, porque é questão de vida ou morte. Nós estamos aqui, mas nós representamos alguém. Nós representamos pessoas que são odiadas aqui. Que tudo que ocorre de ruim na França, a culpa é atribuída a elas. Ah, roubaram uma padaria na França. São os imigrantes. A economia da França tá ruim. É os imigrantes. Caiu um meteoro na França. É os imigrantes. E o Kylian vestiu essa camisa junto com outros jogadores franceses. Vestiram essa camisa e foram pra cima. Representar e não esquecer de onde eles vieram, de onde seus pais vieram. E mostrar que eles são franceses. Eles nasceram naquelas terras. Eles têm, por natureza e por dignidade, morar nela. E terem uma vida digna dentro desses territórios. Porque também pertencem a eles. Então é um discurso nojento. Ah, é uma música de zoação. Não é uma música de zoação. É racismo. É preconceito. É crime. Esses tipos de discurso matam pessoas. E o Kylian e outros jogadores da França entendem isso. E lutam contra isso. Outros jogadores da Argentina, há algum tempo atrás, entendiam isso. Alguns outros jogadores brasileiros entendiam isso. Parece que hoje não entendem também. Parece que esquecem das suas raízes. O que importa é o dinheiro no bolso. Depois eu quero que vocês se explodam. É vir a cada um por si. Ah, eu venci na vida. Se eu venci na vida, você também pode. Se vira. E todos nós sabemos que não é assim que funciona. Não existe meritocracia. E aí, dentro desse discurso horroroso, asqueroso, a Federação Francesa ela teve que se portar. Porque eles não estão apenas falando do seu maior jogador francês. Estão falando da metade, 80% do time. E aí, a Federação Francesa teve que meter a cara a tapa. É isso mesmo. É ir pra cima. E soltou a nota que vai entrar. A Federação Francesa vai acionar a justiça contra os cânticos racistas, que não foram feitos por torcedores. Foram feitos por jogadores
que representam a AFA, a Federação Argentina, que estavam vestindo a camisa da Argentina dentro do ônibus da delegação argentina. Não é um jogador em casa, não é um torcedor na rua, são representantes de uma federação. E aí temos aqui, tinha uma imagem muito boa aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui é o caso do Yamal, que aí, aqui o vídeo nojento de novo, né, do Enzo aqui. Aqui eu gosto dessa opinião aqui do Acarajé, o seu do Acarajé. Que justamente falando sobre essa questão do Messi, né? Um dos grandes motivos para cada dia que passa eu perder a admiração pelo Messi é isso aqui. Pergunte se ele vai fazer textão por isso, como fez no dia das brigas entre Brasil e Argentina. Óbvio que não. Se você está no meio de racistas e não se pronuncia, você também é um. E aí entra aquela questão do exemplo da mesa. Se você senta e os nazistas sentem do lado e você não levanta da mesa, você é um deles, queridinho. Tem uma imagem, não, acho que não tem aqui. Mas bora fazendo dessa questão aqui a comemoração espanhola e o caso do Yamal, que o Yamal também está sofrendo do racismo, porque aí a gente vai falar da questão que vai justamente entra na ideia do porquê isso é racismo, que alguém pode questionar o motivo disso ser racismo ou não. Olha essa imagem aqui. Ó, só verdade, verdade, 90%. Olha o negócio asqueroso que é isso, gente. O Twitter é assim. Eu vou parar numa imagem aqui mesmo, porque o Twitter, vocês sabem como funciona. Do nada pode aparecer uma coisa que não é pra aparecer aqui. Então, gente, a gente chega nesse ponto que vai usar esse argumento falando, pô, mas eles só estão falando a verdade. Ai, é que eles não são africanos mesmo, não sei o que lá. Não são. Eles não são. E o próprio europeu define quem é europeu e quem é africano. E eles usam essa medição através da cor da pele. E aí a gente tem um caso do Yamal. Para explicar essa situação, é bom porque ao mesmo tempo que aconteceu esses cânticos racistas dos jogadores argentinos, temos a torcida. A torcida espanhola, que a gente já ouviu bastante durante... Bora deixar esse golaço do Yamal aqui. Que a torcida já falou bastante, né? A gente conhece como são os espanhóis pelo caso Vinícius Júnior. Temos o caso Yamal. Isso aí, gente. Yamal. O Yamal nasceu na Espanha, mas os seus pais não são espanhóis. Se eu não me engano, seus pais, né, bro? E aí, o pessoal fala que o Yamal não é espanhol de verdade, que ele é imigrante. O mesmo discurso dos franceses, que eles são africanos. Só que tem uma coisa, toda vez que o Yamal erra um passe, ou até mesmo quando ganha, porque o Yamal ganhou, a torcida ficou zoando, fazendo músicas, insultando as origens, falando que o Yamal é árabe, não é espanhol, ele é árabe. Mas qual é a diferença do Yamal pro Lenormand? O Yamal nasceu na Espanha, os seus pais que são imigrantes, mas ele nasceu na Espanha. O Lenormand nasceu na França, com 6, 8 anos de idade, que foi pra Espanha lá e se naturalizou espanhol. Vocês já viram os torcedores da Espanha questionarem a nacionalidade do Lenormand? Eu não vi. Em nenhum momento eu vi os torcedores espanhol questionarem a nacionalidade do Lenormand. E se eu não me engano, o outro é o Laporte. Se eu não me engano, que também nasceu na França e escolheu jogar pela Espanha. Não teve. Se for usar o critério de que são imigrantes, não sei o que lá, pra defender, é verdade, só estão falando uma verdade, não estão sendo racistas, por que eles chamam o Yamal de árabe, que nasceu em território espanhol, e não chamam o Lenormand de francês, porque o Lenormand nasceu na França e se naturalizou espanhol porque foi morar lá depois? Na visão, qual é a diferença do Yamal pro Lenormand?
que difere de você questionar e você chamar o Yamal de árabe e o Lenormand você considerá-lo espanhol? Qual é a diferença entre os dois, hein? Qual é a diferença que eu não sei? Eu não sei. Façam suas próprias leituras. E aí esse vídeo é muito gostoso, né? De ser feito, que aqui você maceta os argentinos, você fala mal dos espanhóis, esses espanhóis que vêm aqui, nos destroem, esses argentinos que a gente sempre conhece, que nos roubam do futebol e nos chamam de macaco, nessa rivalidade Brasil e Argentina. Só que a gente não tá muito diferente não, amigos. É muito gostoso a gente usar isso porque o brasileiro ama, a realidade brasileira ama esse nós contra eles. A gente ama ter alguém pra odiar assim, falar, não, a culpa é ali também, e tirar o nosso um pouco da reta, né? A gente esquece que apesar de existirem regiões mais racistas que outras, que a gente é um país extremamente racista e homofóbico e transfóbico. Principalmente transfóbico. Nós somos o país que mais mata trans no mundo. E aí, no canto da Argentina, eles não estão apenas sendo racistas também. Eles estão sendo transfóbicos porque eles citam aquela situação do Mbappé, que se eu não me engano era amiga do Mbappé, uma mulher trans. E a gente condena isso porque é argentino, né? Mas quando é a zoação com o Ronaldo, tá liberado fazer. Aí tá liberado. Não tem nenhum problema. É ruim quando a gente vê os espanhóis sendo racistas com Vinícius Júnior. Mas quando a gente chamava ele de neguebinha, aí tá tudo bem. Aí tá tudo bom. Sendo ruim até com o próprio Negueba, né? Ou quando a gente xinga os nordestinos, os nortistas. Aí tá legal, aí tá legal. Aí a gente esquece rapidinho, né? O caso do Carrefour vira piada. O Carrefour tá até hoje aí. De vez em quando acontece. Leva um processo ou outro, mas tá lá de pé. A polícia ainda continua matando. Hora ou outra aparece um vídeo de abuso de policial pra cima de favelado. Mas isso só vira caso, né? Mais um caso. Mais um. Vira mais um. E aí o futebol. Uma das coisas que eu mais amo no futebol, além do São Paulo. Mas uma das coisas que eu mais amo no futebol é como ele faz o espelhamento da nossa realidade. Ele escancara a nossa hipocrisia. Que um discurso bonito, uma propaganda bem feita, ela se torna muito mais abraçável, mais fácil de digerir do que a nossa realidade na qual precisamos combater. É muito mais fácil a gente vir para uma rede social e compartilhar um status dizendo não ao racismo, ou com uma mensagem bonita, ou um vídeo bonito no TikTok, coloca no status do WhatsApp, no Instagram, em qualquer rede social que for. Vir aqui fazer um vídeo falando que condena o racismo, é muito mais fácil fazer isso do que encarar a realidade e falar aonde está o problema do racismo. Qual é a estrutura, qual é a raiz estrutural do problema do racismo no Brasil? De onde vem? Porque a gente é rico de literaturas, de aprendizado, para entendermos a estrutura racial do nosso país. O governo falha, o Estado falha com a gente em questão de educação, mas uma parcela de culpa também é nossa que precisamos ir atrás dessas informações. É muito mais confortável ficar revoltado com questões que ficam apenas na internet, que não estão atingindo a nossa realidade, do que fatores que ocorrem dentro da nossa própria realidade. A minha realidade como brasileiro é diferente da minha realidade como paraguaio, ou como colombiano, ou próprio argentino ou espanhol, ou dos problemas dos franceses. Eu preciso entender minha própria realidade. Às vezes a gente vive num mundo tão globalizado, tão diversificado de conteúdos de vários países, coreanos, estadunidenses, asiáticos em geral, europeus em geral, que às vezes a gente se desconecta muito dentro da nossa realidade central. Às vezes a gente quer soluções de outros países, de outros lugares, que às vezes não vai caber dentro da nossa própria realidade.
Porque a gente não entende, a gente quer uma fuga da nossa realidade. A gente foge dela. Porque é mais fácil fugir do que encará-la. Porque a partir do momento que a gente começa a encarar essa realidade, a gente percebe que ela precisa ser mudada. Ela precisa ser derrubada. Ela precisa ser combatida. E combater é difícil. Combater dá trabalho. Combater mata. Temos 1000 exemplos de pessoas que morreram por combater essa realidade. Então é mais fácil aceitar. O mundo passa. Como eu falei no vídeo anterior, nós somos totalmente substituíveis. E o primeiro pensamento é: será que eu vou me arriscar? Será que vai valer a pena pra mim? E aí, no primeiro pensamento é: eu acho que não vai valer a pena. Então pra quê? E aí eu volto pra minha rede social, tranquilo, e vou fazer outro post bonitinho. Eu vou estar fazendo juízo de valor, eu estarei ganhando engajamento, eu estarei afagando os meus pensamentos e deitar na cama e dizer: eu sou uma boa pessoa, eu compartilhei um tweet. E aí está lá, dentro da minha própria realidade, deu 11 horas da noite, eu tenho que sair com um negócio trancado de casa, com medo de ser assaltado, porque não tem segurança pública. Porque não tem saneamento básico. O poste da minha rua não liga mais. E o preço da energia, que é privatizada, é caro pra caramba. Mas pra que encarar tudo isso? Né? E aí vai ficar nessa bola de neve. Sabe o que vai acontecer? Se não houver punição, se não houver realmente um movimento de mudar, de vestir a camisa e ir pra cima, a gente vai estar na próxima semana falando do mesmo assunto de novo. Vai acontecer mais um caso. O caso vai se repetir, as mesmas pessoas vão falar as mesmas coisas. E é isso, o mundo que segue. Vai virar propaganda de combate ao racismo, que empresas vão ganhar um dinheiro por isso, que vão falar que são antirracistas, mas lá tá lá o seu CEO, sendo um branco, que provavelmente é racista. E é isso. A estrutura se manteve. Só que é uma estrutura que se diz que combate a sua própria estrutura. E aí a gente cai nesse vínculo, onde a gente vai ver jogadores geniais que qualquer passe errado serão execrados pelo simples fato de não serem iguais àqueles miseráveis. E é isso. Se torna apenas mais um Silvio nessa história toda. E aí a gente termina assim o nosso vídeo de hoje, gente. Que é lamentar a postura e cobrar. Cobrar mesmo. Você que é fã do Messi, se você é fã mesmo, pô, cobra. Cobra pra ter uma postura. Mostrar, pô, eu sou fã do Messi. O Messi deveria se posicionar. Cobra a postura, pô. Um posicionamento. Porque no fim das contas, a obra não separa o artista da obra não, tá? Essa é a minha opinião. Coloca aí, deixa o comentário. Você acha que devemos separar o artista da obra? Ou as duas coisas estão conectadas? Eu não vou discorrer sobre isso porque o vídeo já está muito longo, mas eu vou falar aqui, pra mim não. Pra mim, obra e artista andam lado a lado. E você? Deixa nos seus comentários o que você acha, quais são as suas opiniões, tem alguma informação nova, quer dizer algo novo, quer falar, pô, não concordei nessa parte desse vídeo, acho que nessa parte não sei o que, pode falar, pode comentar, pode curtir, pode compartilhar e se inscreva, peço carinhosamente de novo que se inscreva no canal, deixe o seu like e é isso, gente, até a próxima.